Olá pessoal, meu nome é Antônio Pereira, sou professor de Química, formado em Química e mestre em Ensino de Química pela UFMS. Hoje a gente vai apresentar um assunto bem interessante para vocês, eletroquímica e massa molar. É um assunto abordado nos últimos Enem. Lembrando que o Enem, nas últimas três edições, está se tornando bem conteudista. Então é importante que você entenda alguns conceitos importantes de eletroquímica. O que é eletroquímica? É a energia produzida a partir das reações químicas de óxido-redução. Então veja só, eletroquímica é a energia elétrica produzida a partir das reações de óxido-redução. Um exemplo são as pilhas das baterias, que utilizam as reações químicas e produzem eletricidade. Bem, essa aqui é a primeira pilha elétrica que foi construída por Alessandro Volta. Então essa pilha aqui, ela produziu energia elétrica a partir de um conjunto de reações químicas. Depois de tantos anos, as pilhas se tornaram pilhas bem melhores do que esta. Nós iremos apresentar para vocês aqui como é que funciona uma pilha. Para você entender como é que funciona uma pilha, é interessante entender alguns termos que são utilizados na eletroquímica, entre eles a chamada oxidação. Nós temos aqui uma colher. Se você observar no vídeo, a colher, no decorrer do tempo, ela está mudando de cor. Esse termo que a gente utiliza, oxidação, as pessoas utilizam como enferrujar. Nós, da química, utilizamos como oxidação. Então, oxidação é um termo utilizado quando a espécie química perde elétrons. Veja só, uma perguntinha bem simples, tá? Oxidação perde elétrons. Só a gente clicar. Opa, foi. E existe um outro termo também que é chamado redução. Redução nada mais é do que ganho de elétrons. Então existem dois termos, a redução e a oxidação. Redução, ganho de elétrons. Nós acertamos essa pergunta, é bem simples, então nós temos que ter em mente o que representa oxidação e o que representa redução. Um pequeno quiz aqui, respondendo essa pergunta, oxidação representa o quê? Perda de elétrons. Nós iremos apresentar aqui que é a parte mais importante da eletroquímica, chamada pilha de Daniel. Como que funciona uma pilha ou uma pequena bateria? Então, antes de apresentar essa pilha, nós temos uma pequena lâmina de zinco. Ela foi mergulhada numa solução contendo sulfato de cobre. Vai perceber que no decorrer do tempo, a minha lâmina ela mudou de cor. O que aconteceu? Lâmina de zinco estava mergulhada numa solução sulfato de cobre e depois de 15 ou 20 minutos, mais ou menos, a minha lâmina muda de cor. O que aconteceu foi o seguinte, os íons cobre que estavam aqui dentro da minha solução, eles migraram para a lâmina de zinco. Ou seja, os meus íons cobre, eles reduziram, ganharam elétrons. Continuando aqui o assunto, tá? Aqui nós apresentamos o funcionamento de uma pequena pilha. Como é que funciona essa pilha, essa coisa que a gente está vendo aqui? Nós temos aqui um sistema, tudo isso aqui é um sistema, ok? O meu sistema é dividido em dois compartimentos, eu tenho aqui, portanto, um compartimento 1, o compartimento 2. Vamos ver o que acontece quando começa a funcionar uma pilha. Vai perceber que saiu uma bolinha vermelha aqui desse eletrodo. Aquela bolinha vermelha que saiu são os elétrons. Então o meu sistema ele é formado de duas partes, esse compartimento 1 ou compartimento 2. Nesse primeiro compartimento eu tenho um pedaço de zinco mergulhado dentro de uma solução de nitrato de zinco. O que é uma solução de nitrato de zinco? É um sal que quando foi colocado em água dissociou-se formando íons. No outro lado, eu tenho um pedaço de cobre mergulhado numa solução nitrato de cobre. É um sal que, quando colocado em água, formou-se íons cobre e íons nitrato. À medida que os elétrons saíram do eletrodo de zinco e foram para o cobre, o meu cobre ficou carregado negativamente. Por que ficou carregado negativamente? Porque os meus elétrons são negativos. Quando os elétrons saíram daqui, o meu pedaço de zinco ele formou-se íon zinco. E à medida que o tempo está passando, vai perceber que a concentração de íon zinco vai aumentando. E à medida que o tempo está passando, do outro lado, a concentração de íons cobre está diminuindo. Por que está diminuindo? Porque os meus íons cobre estão grudando o meu eletrodo de cobre, transformando-se em cobre metálico. Qual é a função dessa ponte salina?
é justamente que quando inicia-se o processo de aumento de concentração de zinco, os meus íons nitrato migram para a solução para compensar o aumento da concentração de zinco. Resumindo, é para deixar as concentrações iguais, tanto de um lado quanto do outro. Bem, nós costumamos chamar isso aqui de ânodo zinco e de cátodo cobre. Nós vamos ampliar a tela aqui do eletrodo de zinco, que acontece no decorrer do tempo. Esse aqui é um eletrodo de zinco, é o metal de zinco que está mergulhado naquela solução. Você vê que as bolinhas estão subindo. Aquelas bolinhas que estão subindo representam os elétrons. E à medida que o tempo está passando, a massa de zinco está diminuindo. Do outro lado, simultaneamente, você vai observar o seguinte, o eletrodo de cobre. Do outro lado, no eletrodo de cobre, você vai perceber que a massa de cobre está aumentando. Por que a massa está aumentando de cobre? Porque eu tenho íons cobre na solução, com a chegada dos elétrons, os meus íons cobre se transformam em cobre metálico. Então você observa aqui, ó, bem nítido, o aumento da massa de cobre no meu eletrodo de cobre. Vamos ver a ponte salina. Na ponte salina de zinco, você vai observar o seguinte. Olha só. Você tem a saída de íons nitrato, justamente para aumentar a concentração de íons nitrato. Lembra que mostrei para vocês que nós temos um aumento na concentração de íons zinco? Então, para compensar esse aumento, você vai ter um aumento na concentração de íons nitrato. Na ponte salina do cobre, é a mesma coisa. A única diferença que você vai ver, observar, é que você tem o quê? A entrada de íons nitrato. Isso para compensar o quê? A entrada ou a formação de cobre metálico a partir da sua redução. Bem, aqui, novamente, aqui a pilha funcionando, você vai observar os elétrons saindo, tá? À medida que o tempo está passando, a massa está diminuindo, a pilha deixa de funcionar quando toda a massa do zinco for consumida. Nós iremos apresentar para vocês aqui a equação de uma pilha. Lembra que lá no eletrodo de zinco você tinha a oxidação? Então nós iremos apresentar a semi-reação de oxidação do zinco. Zinco é o meu metal zinco, transformando-se em íon zinco, formando 2 elétrons. Isso é chamado semi-reação de oxidação. E aqui você tem a semi-reação de redução, os íons cobre recebendo 2 elétrons, transformando em cobre metálico. Isso aqui que você está observando é a chamada semi-reação global da pilha. Aqui apresentando para vocês uma pilha, tá? Onde você tem o polo positivo, você tem o polo negativo, o polo positivo representa o eletrodo de zinco, o polo negativo representa o eletrodo de cobre. Bem, agora a gente vai resolver um exercício que caiu lá no Enem, tá? Esse exercício foi interessante. Esse exercício, ele fala sobre latas de alumínio. Então, as latas de alumínio, eles possuem um pequeno anel contendo magnésio. O pessoal acreditava que aquele magnésio tinha um alto valor comercial. É um boato. Mas o exercício ele pede o seguinte, olha. Então, você tem uma lata de alumínio, e nessa lata de alumínio você tem um anel. Então nós iremos aqui apresentar para vocês. Tá aqui. Então as partes mais importantes do exercício do Enem. Lata de alumínio, tem lacres, tá? Quando você retira o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Você quer reciclar o alumínio, mas quando você retira esse pequeno lacre, você dificulta a sua reciclagem. Aquele lacre ou aquele anel de alumínio, ele é formado de magnésio. Quando a gente fala liga, você tem 2 ou mais metais formando aquela liga. Nesse caso aqui só menciona o magnésio. Pois bem, a minha liga metálica ou o meu anel está junto com a lata. Mas quando você retira, você dificulta a reciclagem do alumínio. Por quê? Você aumenta a oxidação do alumínio. O exercício ele pede qual é o metal que você iria utilizar no lugar do magnésio, tá? Para que você protegesse o seu alumínio. Então vamos para a próxima tela e a gente vai apresentar para vocês as semi-reações. Eu tenho aqui uma tabela. O que é essa tabela?
Eu tenho duas colunas, a primeira coluna representa a semi-reação de redução, a segunda representa o potencial padrão de redução. Pois bem, como é que funciona? O alumínio é um metal que se oxida, o magnésio também se oxida, mas quando você tem os dois juntos, um deles vai se oxidar, o outro vai se reduzir. A sua função é descobrir quem reduz e quem oxida. E tem um truquezinho bem simples. Olhando aqui para o alumínio, ó, meu alumínio está aqui e aqui tem o potencial de redução. O valor do potencial de redução é menos 1,66. O que é redução mesmo? Ganho de elétrons. O meu alumínio, lá na lata de alumínio, está grudado com o meu anel. O anel tem o magnésio. Quando eu olho para o potencial de redução do meu magnésio, ele vale menos 2,36. E o meu potencial de redução do alumínio vale menos 1,66. Se vocês souberem, eu posso até perguntar, qual desses dois números é o menor? O menor é o menos 2,36 e o maior é o menos 1,66. Alunos, vocês têm que saber qual dos dois é o maior. Então, se você identificar qual é o potencial que tem redução maior ou qual deles é o maior, você consegue identificar qual vai reduzir e qual vai se oxidar. Lembrando que os dois metais estão ligados. Você tem um anel ligado à minha latinha. Então, quando eu olho para o menos 1,66, esse valor é maior do que menos 2,36. Portanto, o meu alumínio diante do magnésio, ele reduz, ou seja, ele ganha elétrons. E o meu magnésio perde. É por isso que não é recomendado você tirar esse anelzinho, porque a latinha vai ser reciclada. O exercício pede o seguinte: qual é outro metal que vai fazer a mesma função do magnésio? Então você tem uma tabela e você tem que olhar na tabela e descobrir qual é o metal que vai fazer a mesma função do magnésio. Então você tira, liga e você vai colocar um metal. Que metal você escolheria? Bem, a regra é simples. Você vai ter que escolher um metal que tenha um potencial de redução menor do que alumínio. Então, olhando na tabela, lítio, o potencial é menos 3,05, está aqui. Potássio, o potencial é menos 2,93, menor que menos 1,66. Não vai escolher o magnésio, porque o magnésio já estava lá e você retirou e vai colocar um outro no lugar do magnésio. Zinco, o potencial é menos 0,76, mas menos 0,76 é um número maior que menos 1,66. Tiro esse. O cobre, o potencial é mais 0,34. Também não posso escolher. Portanto, os metais que eu vou escolher para colocar no lugar do magnésio é o lítio e o potássio. Qual a razão? Porque tem potencial de redução menor do que do meu alumínio. Então a resposta para aquela pergunta é a letra E. A gente vai iniciar um outro assunto mais interessante, um pouquinho, é sobre massa molar e mol. É um assunto abordado também no Enem e que tem um valor muito alto nas questões. Então é interessante você entender esses conceitos de mol, de massa molar, que é um conceito extremamente fácil, mas que a galera tem dificuldade às vezes em resolver os exercícios envolvendo esses conceitos de mol e massa molar. Então o que é mol, o que é massa molar? Quando você vai definir mol e massa molar, mol é uma grandeza. O que é grandeza? Ela mede a quantidade de matéria que uma espécie química tem. Esse mol ele é utilizado somente para medir coisas microscópicas, íons, moléculas, átomos. Não é utilizado para medir coisas grandes, mas a gente faz uma comparação aqui para você entender exatamente como é que funciona. Bem, para você entender o mol, a gente começa pela massa atômica do carbono 12. Aqui eu tenho o carbono 12, para quem não se lembra, o carbono 12 é um isótopo, tem carbono 12, carbono 13, carbono 14, tá? Então aqui a gente vai utilizar o carbono 12 como referência para medir a massa dos átomos. Então vamos lá. Se você observar aqui, eu tenho o meu carbono 12, eu dividi o meu carbono 12 em 12 partes iguais. Então cada parte obtida pela divisão é chamada de unidade de massa atômica. Então essa unidade de massa atômica, ela vai ser utilizada para medir a massa dos demais átomos. Então, você observa aqui, interessante, gente, que essa parte aqui, tá? Esse pedacinho aqui, ele vai ser utilizado para medir
a massa dos átomos. Então esse aqui pegou meu carbono 12 e dividiu-se em 12 partes iguais. Aqui nós colocamos aqui o exemplo do hélio. Então qual que é a massa atômica do hélio? Então você pega o hélio, coloca na balança, aí a balança vai ficar desequilibrada. Aí você vai pegando esses pedacinhos, colocando nesse outro prato. Quando a balança ficar equilibrada, você terá encontrado a massa atômica do átomo de hélio. Todos os átomos foram feitos dessa maneira. Então a massa atômica é uma medida obtida pela 1/12 do meu carbono 12. Vamos apresentar para vocês aqui como é que funciona esse tal de mol e massa molar de uma forma mais prática ainda, tá? Olhando aqui na tela, eu tenho aqui. Todo mundo entende que uma dúzia de esferas contém 12 esferas. Então existem aqui duas formas diferentes de você expressar a quantidade. Você pode expressar utilizando a palavra dúzia, você pode expressar utilizando 12 esferas. Ou você pode imaginar que cada esfera contém a massa de 1 kg, quando você coloca na balança as esferas, você tem 12 quilos. Qual que é a importância de você entender? Existem 3 maneiras diferentes de você expressar a quantidade. Ou você expressa em massa, ou você expressa em unidades, ou você expressa em termos de dúzia. São formas diferentes de você expressar a quantidade. Mas na química, na física, a gente não utiliza o termo dúzia. Por que não? Porque o termo dúzia é um número muito pequeno. Nós utilizamos uma grandeza chamada mol. Quando eu digo que tem 1 mol de esferas, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 esferas. E eu posso até calcular não, seria quase impossível. Impossível você calcular qual que é a massa de todas as esferas. O que é importante para você entender é que existem 3 maneiras diferentes de você quantificar o quanto de esferas que você tem. Ou você pode utilizar a grandeza mol, ou você pode quantificar esses 6 vezes 10 elevado a 23, é um número gigantesco, ou você pode expressar em termos de massa. Para você entender um pouquinho melhor, a gente vai apresentar um exercício interessante, tá? Aqui, nesse exercício do Enem 2012, no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global levou o seguinte slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de gás carbônico a menos. O que significa isso? Que o camarada queria reduzir a emissão de gás carbônico produzida, tá? Então ele falou o seguinte: olha, vamos reduzir em 1 quilo a quantidade de gás carbônico produzida. Tá? Para isso, ele teve que fazer um pequeno cálculo. E o exercício ele menciona que o butano é o responsável também pela formação do gás carbônico. Interessante que no exercício não é dado para você essa equação química, você tem que montar essa equação química. Então você tem um composto orgânico chamado butano. Esse composto butano ele vai sofrer um processo de combustão e vai formar o gás carbônico e água. Bem, gente, processo de combustão ele envolve a seguinte reação: gás butano em presença de gás oxigênio vai formar o gás carbônico e água. Pois bem, ele pede qual é a massa de gás butano que você deve deixar de queimar para produzir ou diminuir a quantidade de 1 kg de gás carbônico produzida. É isso que ele pede no exercício. Pois bem, vamos lá então. O exercício ele deu as massas molares das espécies. Para você resolver esse exercício, é preciso que você monte a equação química e é preciso que você faça o balanceamento. Bem, eu coloquei o gás butano C4H10, coloquei o O2, coloquei o produto e coloquei a água, gás carbônico e água. Esses números que você vê à frente aqui da fórmula é chamado coeficiente de balanceamento. Então nós tivemos que balancear a equação. O que é balancear a equação? O número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro lado do mesmo elemento. Se eu tenho 4 carbonos aqui, eu tenho que colocar 4 aqui na frente para que eu tenha 4 carbonos no lado do produto, que são isso aqui, e o 4 aqui, que representa a mesma quantidade de carbonos que eu tenho do outro lado. Resolvendo o exercício, de posse aqui das massas molares, a equação já está balanceada, tá? O que nós vamos fazer? Esse 58 gramas, ele corresponde à massa molar do meu gás butano. E esse 44 gramas corresponde à massa molar do gás carbônico.
Por que nós colocamos 4? Porque são 4 mols de gás carbônico. São 4 vezes 44. Então, fazendo uma pequena regra de 3, então eu tenho o seguinte: de cada 58 gramas de gás butano, irão produzir 4 vezes 44 gramas de gás carbônico. É isso que você tem como padrão. Então, se você montar a equação, deixar a equação balanceada, você consegue resolver o exercício tranquilamente. Então, de cada 58 gramas, você vai ter 4 vezes 44 gramas de gás carbônico produzida. No exercício diz, mas eu quero deixar de produzir 1000 gramas ou 1 quilo de gás carbônico. Então, quando você faz o cálculo aqui, você vai perceber o seguinte, que 1000 vezes 58 dividido por 4 vezes 44, você vai obter a massa de butano que você vai deixar de queimar para deixar de produzir a quantidade de 1 kg de gás carbônico. No exercício aqui, que vamos colocar o cálculo aqui, vai dar 0,33 quilogramas. Isso aqui representa a massa de butano que você tem que queimar no máximo para produzir essa quantidade de 1 kg. Então a resposta para esse exercício aqui é a letra B. É um exercício fácil, mas que exige conhecimento. É um exercício fácil, mas exige conhecimento de massa molar, de cálculo estequiométrico, de balanceamento, enfim. É um exercício interessante. Se eu não tiver dificuldade em balancear ou dificuldade em entender o que é uma equação química, realmente vai ser um pouquinho mais difícil resolver. Bem, gente, eu desejo para vocês sucesso no Enem 2015. Que vocês façam uma prova tranquilo. Eu acredito que a prova do Enem 2015 vai ser da mesma forma que 2014, talvez até um pouco mais de conteúdo, mas acredito que se vocês estudarem com mais afinco, vão se dar muito bem. Desejo a vocês uma boa prova no Enem 2015. Obrigado.